Abra no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 6. Assim que você encontrar, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando pela internet neste momento, pelo YouTube, pegue a palavra de Deus e abra no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. Capítulo de número 6, versículo de número 12. Todos encontraram? Está escrito assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Posso ouvir mais um glória a Deus aí? Tem fogo nesta igreja aqui? Então, nesse momento, eu quero que você dê uma linda e poderosa salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento o teu povo está te aplaudindo, está te glorificando. Pai querido e Deus todo-poderoso, usa-me poderosamente para pregar a tua palavra com poder e com autoridade. Fala com cada pessoa que está aqui, em nome do Senhor Jesus, amém. E glória a Deus. Vamos dar uma linda e poderosa salva de palmas agora, valendo. O povo parece que não aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Tome seu assento. Nada pode tirar a atenção. Inclusive, eu vou dar uma mensagem. Pode se assentar, querido. Se assente. Sábado eu vou dar um treinamento. Treinamento não, vai ser uma instrução. As aulas que nós estamos aprendendo na nossa consagração. Nesse sábado nós vamos aprender sobre foco. O diabo, ele tira o foco da pessoa para que a pessoa perca a bênção. Você prestou atenção que algumas vezes nós estamos em oração e aí começa a tribulação, o som começa a não funcionar. Isso acontece em toda igreja. É o diabo tentando tirar o foco do povo de Deus. É impressionante. Só que o diabo hoje ele se dá mal aqui nesse lugar, porque aqui tem fogo, e aonde fogo há o Espírito Santo de Deus. É impressionante a palavra que o Senhor me deu para dar para o povo que nesse momento está nos acompanhando, está nos assistindo pelo YouTube, para dar para a igreja hoje. É sobre fogo. O fogo, a mensagem que eu tenho para dar hoje para a igreja é: o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar, igreja. Dá um glória. Preste atenção. Quando nós lemos o livro de Levítico, ele foi escrito por Moisés. Mas a intenção do livro de Levítico não era para o povo de Israel. Era apenas para um pequeno povo específico, que era o povo descendente de Levi, que eram os sacerdotes. O livro de Levítico, então, ele era focado para os levitas, descendentes de Levi. Moisés agora escrevendo, sendo inspirado por Deus, ele vai começar a falar para os sacerdotes, para o povo que era responsável pelo tabernáculo de Deus, porque até então eles ainda estavam no deserto. O objetivo daquele povo, daqueles sacerdotes, daqueles levitas, era manter o fogo aceso. Tem fogo na igreja?
Você entende que hoje na igreja o fogo é o Espírito de Deus. Aonde não tem Espírito, o Espírito Santo, aonde o Espírito Santo não habita, a igreja é morta, a igreja é morna, a igreja é fria, a igreja não tem avivamento algum, a pessoa entra vazia e sai seca. Só que preste atenção, por isso que eu não gosto de ouvir, eu não gosto de ver a igreja calada. Igreja tem que glorificar a Deus. Isso. Preste atenção aqui. Você vai aprender rapidamente aqui nesta palavra que Deus ele trouxe diretamente do seu trono para dar para o seu povo, a respeito do sacerdote. Nós somos o sacerdote de Deus, preste atenção. Mas para nós entendermos melhor a respeito do fogo, o fogo nós sabemos que ele é uma matéria, correto? Fogo é uma matéria? Se eu perguntar para a igreja ou perguntar para qualquer pessoa o que é o fogo, a pessoa vai dizer: o fogo ele queima, não é? Mas o fogo, segundo o dicionário, o fogo é a rápida oxidação de um material combustível, liberando calor e luz. Vocês entenderam agora o que é o fogo? O fogo, então, quando tem o combustível, ele se torna em calor e ele transmite a luz. Preste atenção. Existe uma tríade, o triângulo do fogo. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu sempre digo, quando nós damos aulas de teologia, que tudo no mundo é 3 em 1. Uma vez eu expliquei para vocês que a água é dividida em 3 e ao mesmo tempo ela é 1. A água é dividida em quantas partes? 3, correto? Qual é a primeira? Líquido, depois sólido, depois gasoso. Ela está em diferente forma, mas ela é 1. Da mesma forma o fogo. Existe a tríade do fogo. Preste atenção. O fogo, para que ele venha a existir, é necessário que primeiramente exista calor. Depois do calor, é preciso com que venha a ter o comburente. O que é o comburente? Oxigênio, ar, fogo, o sopro, aliás. Você já viu quando você vai fazer um fogo? Você coloca a lenha, coloca lá o combustível, acende e você começa a soprar, correto? E tem também o combustível. Então existe a tríade do fogo, que é formado por calor, o comburente e o combustível. Esses 3 elementos juntos formam o fogo. Se tirar qualquer um desses 3 elementos, não existe fogo. Vocês estão entendendo agora o que é o fogo? Vamos lá. O calor ele vem de onde? Segundo agora aqui no mundo espiritual, eu expliquei o que é o fogo. Agora vamos para a parte espiritual. O calor é o próprio Deus, vem do céu. O comburente lembre que é o sopro. A palavra sopro no hebraico quer dizer espírito. A palavra espírito quer dizer sopro, ruach. E o combustível, preste atenção, agora para vocês entenderem. O combustível dos 3 elementos, ele é o único que é matéria sólida. Porque até então o calor não é uma matéria, mas não é matéria sólida. O comburente é uma matéria, mas não é uma matéria sólida. Agora o combustível, ele é o único que é matéria sólida. Pode ser tanto uma madeira ou um líquido como uma gasolina, mas ele é sólido. Você consegue pegar. Agora nós olhando, como eu falei, o calor então é uma representação de Deus. O comburente é o Espírito Santo, que é o sopro, o ruach. E o combustível, que é a matéria, que é o próprio Deus que se materializou aqui na terra. Está entendendo agora?
Então existe uma tríade. O fogo é dividido por três, que ao mesmo tempo é um. Da mesma forma que você já ouviu, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Agora, para nós entendermos melhor, você já entendeu o que é o fogo. Só que agora é necessário entender a função do sacerdote, porque como nós lemos em Levítico capítulo de número 6, versículo de número 12 diz, versículo 13 aliás diz, que o fogo arderá continuamente, ele não pode se apagar. Isso quer dizer que existe algum momento então que existe uma possibilidade que o fogo pode apagar. E qual é a função então do sacerdote? O sacerdote, a função dele, todos os dias, volte comigo lá em Levítico, olha o que diz aqui. Levítico capítulo de número 6, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Aí olha qual é a função do sacerdote. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. A função então do sacerdote era fazer com que o altar de Deus tivesse fogo. Toda manhã o sacerdote vinha com a lenha e colocava sobre o altar. O altar tinha que ficar 24 horas em chama, pegando fogo. E é o que acontece hoje com a maioria das pessoas. Preste atenção, a palavra de Deus diz que lá em Apocalipse capítulo de número 5, diz que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue homens e povos de toda tribulação e línguas, e para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes. Então nós somos sacerdotes de Deus. Qual é a função então do povo de Deus? Todo dia, a cada manhã, colocar lenha no altar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, dá um glória. A função do povo de Deus é colocar lenha no altar. Só que o problema é que a maioria não querem colocar lenha no altar. A maioria estão com a sua lenha molhada, e lenha molhada não pega fogo. O problema do povo de Deus é esse, que é o sacerdote de Deus, mas não quer colocar lenha a cada, olha o que a Bíblia diz, a cada manhã. Quando a Bíblia vai dizer a cada manhã, o que eu entendo? Que é a prioridade. A primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda é buscar a presença de Deus, é orar. Sabia que um dia tem 24 horas, correto? Nós temos que dar o dízimo do nosso dia. E quanto é o dízimo do dia? Quem sabe aí? É 2 horas e 40? É isso? 2 horas e 40. Tem gente que não dá nem 40, não dá nem 5 minutos. O problema do povo hoje, dos sacerdotes que estão na igreja, que eu sou sacerdote, você é sacerdote, sacerdotisa, o problema é que o povo não quer colocar lenha no altar. E aí todo o tempo está apagado, o altar de Deus está apagado. Preste atenção que a função do sacerdote então era colocar lenha. Só que ele tinha também uma outra função. Ele tinha que fazer todos os dias, era isso. Jogando para a nossa vida, nós temos que orar, ler a palavra de Deus, temos que nos fortalecer, temos que ser cheios do Espírito Santo. Segundo, o que ele tinha que fazer? O sacerdote tinha que colocar o sacrifício. Ele tinha que se sacrificar. Olha como está escrito aqui. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Sabe qual é o problema? Sabe qual é a maior desculpa hoje do povo de Deus? Não tenho tempo para ir para a igreja. Sabe por quê? Ele não põe em ordem a própria vida. Eu sempre falo para quem é mais próximo de mim, obreiros, membros da igreja que é mais próximo de mim, uma coisa eu aprendi: não fui eu que fui criado para o tempo que foi criado para mim. Não é o tempo que me governa, sou eu que governo o tempo.
Lembra que quando Deus criou tudo, Ele criou tudo para Adão, até o tempo, que o tempo não existia. Então dizer que eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, olha o que a Bíblia está dizendo, que o sacerdote tinha que organizar, pôr em ordem. Qual é a nossa prioridade? Não é Deus? Falamos que Deus é a nossa prioridade, mas nós não organizamos um tempo para Ele. Como Ele então pode ser a nossa prioridade? A função do sacerdote, preste atenção, era colocar em ordem. O altar não podia estar quebrado, esculhambado, não podia faltar lenha. E quando eu lembro de lenha, eu lembro daquela passagem lá de 1 Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 30. A palavra de Deus diz, vou resumir a história que vocês já conhecem. A Escritura Sagrada vai dizer que então o povo de Deus havia se corrompido. Existiam os profetas de Baal e existia apenas o profeta do Senhor, Elias. Aí o povo estava confuso, porque a palavra Baal significava Senhor, e o povo acreditava que Baal era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Então Elias vai dizer, então vamos ver qual é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que responder com o quê? Deus, ele responde com o quê? Por isso que a mensagem de hoje é fogo. O fogo não pode se apagar, porque o fogo daquele povo, daquela nação, já havia se apagado. Eles não adoravam mais a Deus, eles não colocavam mais Deus como a sua prioridade. Então o fogo estava apagado. Só que aí Deus usa o profeta Isaías, e aí Isaías vai falar, o Deus que responder por fogo, esse será o verdadeiro Deus. Aí eles vão subir até o Monte Carmelo, vão os profetas de Baal, vão fazer o sacrifício, vão montar lá o altar, e vão passar horas e horas clamando a Baal, Baal responde, Baal responde. Baal não tinha fogo, porque o único Deus que responde por fogo é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí agora depois de muito tempo, o Baal não respondeu. E aí agora o profeta Elias vai dizer, porque ele vai observar por que não existia fogo no altar. Vamos ler o que está escrito lá em primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 30, está escrito assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele vai fazer algo que o sacerdote tem que fazer. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Problema, como eu falei hoje, a maioria das pessoas estão com seu altar quebrado. Elias observou logo, quando ele chegou lá, ele viu, eu já sei qual é o problema. O problema não está no sacrifício. O problema está porque não está em ordem o altar do Senhor. Deus está falando para o povo nesta noite: coloca em ordem a tua vida, criatura. Ponha em ordem a tua vida. Quem é organizado domina aquele que não é organizado. Seja organizado. Então, nesse momento agora, ele vai pegar 12 pedras, vai colocar ao redor, vai fazer um altar, vai colocar o sacrifício, que vai ser a água que ele vai derramar. E aí a palavra de Deus diz que no versículo de número 38, no capítulo de número 18, primeiro livro dos Reis, diz assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava sobre o rego. O fogo consome qualquer coisa. Sabe por que tem muita gente que está na igreja e continua ainda pecando? Quando eu digo pecar, é ficar naquele vício do pecado, porque pecar nós pecamos todos os dias. Mas quando nós se viciamos em um pecado, aí o negócio ficou sério. Todo dia nós pecamos. Mas quando eu falo, eu amo mentir, a pessoa não consegue parar de mentir. Isso é um pecado, virou um vício. Não vou dizer que ninguém mente. Pode ser que sem querer você minta, sabia? Pode ser que isso aconteça. Mas agora, quando aquilo virou um hábito da pessoa, ela não consegue falar nada sem contar uma mentira. Ela mente sem precisão. Na verdade, ninguém precisa mentir. Ninguém, eu sempre digo isso.
Não precisa mentir, diga a verdade. Diga a verdade. Virou um hábito. Aí sim, agora preste atenção, que eu quero explicar para o povo aqui, que quando nós buscamos a presença de Deus intensamente e somos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma representação na Bíblia. A representação dele na Bíblia é o quê? Ele é o fogo. O fogo consome. A única matéria existente na natureza que consegue transformar qualquer outra matéria, adivinhe qual é? Fogo. Pode ser o aço, uma rocha, coloca fogo nele, essa rocha vai se transformar. Ela se transforma. É a única matéria existente na natureza que consegue transformar qualquer outra matéria, é o fogo. Eu quero dizer por isso que quando o profeta, preste atenção, o profeta João Batista estava batizando o povo, ele vai dizer, vá comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Olha o que ele vai dizer a respeito de Jesus. Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz assim, capítulo 3, versículo de número 11, diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele após mim, e é mais poderoso que eu não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? Para mudar essa matéria pecaminosa que nós temos. O fogo do Espírito Santo, ele muda essa matéria. Ele faz uma mutação nessa matéria. É só Ele que pode fazer isso. Então, voltando lá para o sacerdote, preste atenção. O sacerdote também, ele tinha uma obrigação. Então ele consertava e ajeitava todo o altar do Senhor. E por último, ele dava a gordura. O que é a gordura? Vamos lá, volte comigo em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 12. E o fogo pôs sobre o altar, capítulo 6, versículo 12 de Levítico. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O que era a gordura da oferta pacífica? Porque não era qualquer oferta que o povo tinha que dar para Deus. Eles tinham que dar um animal que viesse ser até gordinho, a ponto, quando eu falo gordinho, já olhe para mim já, ovelha gorda igual o pastor Aldo. Tinha que ser uma ovelha ou um animal que viesse ter uma gordura, porque a gordura era como se fosse a oferta alçada. Como não era a oferta alçada? Era o mais, era fazer além. Então a função do sacerdote também era oferecer aquela oferta e aquela gordura, lembrando que gordura pega fogo, aquela gordura que era a consumação do holocausto e daquilo que a pessoa estava oferecendo para Deus. Aquela gordura era a oferta que trazia o fogo. Como eu disse para vocês lá em João, capítulo de número 3, esse fogo foi enviado por uma pessoa, por uma que se materializou aqui na terra, que foi Jesus. Lembra que eu falei lá no começo que Jesus, ele é o combustível? Ele é o combustível porque ele se materializou. E aí ele enviou, ele falou: eu rogarei ao Pai. No Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que o homem não pode, o mundo não pode receber, mas vocês podem, porque vocês já foram limpos pela palavra que eu já vos tenho pregado. Dá um glória aí, igreja. Então eu quero dizer para a igreja hoje: se você for cheio e pegar fogo, fogo do Espírito Santo, lembre que qualquer pecado, talvez hoje você diga: pastor, mas eu volto a pecar, eu faço propósito com Deus, eu volto a pecar, eu caio de novo. Se você for cheio a ponto de transbordar e pegar o fogo do Espírito Santo, o diabo, ele não vai mais poder contra a tua vida, ele não vai mais poder te influenciar.
E para nós sermos cheios a ponto de transbordar, só se nós buscarmos a presença de Deus intensamente e querer o batismo com o Espírito Santo. O problema é que hoje a maioria das pessoas que estão na igreja, elas nem sabem mais o que é isso, o batismo no Espírito Santo. Jovens hoje, levitas que estão na igreja, não sabem o que é batismo no Espírito Santo. Pastores que estão hoje na igreja não sabem o que é o fogo do Espírito Santo. A pessoa não sabe, então se ela não conhece, ela não crê. Só que hoje você está crendo. Lembrando que lá em Atos, capítulo de número 2, diz claramente que todos estavam reunidos, eles estavam obedecendo o que Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Atos, capítulo de número 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí vem aquela tese que hoje está sendo colocada pela maioria das pessoas que hoje se afastam da igreja e dizem assim: não, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo de Deus, eu não preciso ir para a igreja, não preciso me congregar. Aí essa tese, em Atos capítulo 2, ela se acaba. Por quê? Porque a Bíblia diz que sempre quando o Espírito de Deus veio sobre o povo, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam buscando a presença de Deus intensamente. A pessoa que diz: eu não preciso ir para a igreja, essa pessoa ela é uma afastada do caminho, ela já sabe. Só que ela não quer torcer, ela não quer dar o seu braço a torcer. Ela já é afastada de Deus, ela não sente mais a presença de Deus. Ela já chegou na parte crítica, que tudo que ela vê critica. Ela não consegue mais ter a misericórdia nem o amor de Deus. Quando a pessoa chega naquele momento que ela só consegue ver o pecado, o erro das pessoas, ela só consegue criticar, é porque na verdade o Espírito de Deus já se foi dela. Ela não consegue mais ter a misericórdia. Aquilo que diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que haja em vós também o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Que sentimento foi esse? O amor, misericórdia. É isso que hoje eu tenho para deixar para a igreja. Coloque-se de pé, por gentileza. Nesse momento nós vamos buscar a presença de Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Louvado seja teu santo nome, meu Deus. Bendito, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Bendito seja teu santo nome. Nesse momento eu quero que você coloque a mão sobre o local do teu coração. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Nesse momento, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui na tua casa, meu Pai. Cada pessoa que nesse momento está entregando a sua vida para o Senhor, meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui na tua casa. Meu Deus, talvez essa pessoa ainda não conseguiu receber o teu fogo, o fogo do Espírito Santo, mas o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse momento, e o Senhor vai falar com cada pessoa que aqui está, meu Deus. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo que se encontra aqui neste lugar, meu Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fala com a tua igreja, meu Pai. Vai começando a dar glória, igreja. Vai começando a glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui neste lugar. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Glória, 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 glória a Deus, Senhor, aleluia. Louvado seja teu santo nome, meu Deus. Para sempre seja exaltado o teu nome, meu Pai. O Deus Todo-Poderoso está aqui neste lugar. O Senhor Deus Pai está aqui neste lugar. Louvado seja teu santo nome. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a vir aqui à frente. Vem aqui à frente, igreja, vem aqui à frente. O fogo arderá continuamente sobre o altar. É no altar que você vem buscar o fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Se aproxime mais do altar. Vamos buscar a presença de Deus aqui. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Isso. Louvado seja teu santo nome. Estenda as suas mãos aos céus. Erga as suas mãos aos céus agora. E comece a pedir. Comece a falar. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. O Espírito da verdade está aqui neste lugar. Isso, vai falando com Deus. Vai buscando a presença dele aqui neste lugar. Oh Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,
O Senhor está aqui neste lugar e nós invocamos a tua presença agora aqui. Oh Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, derrama a tua virtude sobre este lugar, derrama o teu fogo sobre este lugar, meu Pai. Alamaço e calamanto e alamaço e cante e alamanto. Deus, tu estás aqui neste lugar. Nós cremos na tua promessa, meu Pai. Nós cremos na tua promessa que o Senhor iria batizar nos últimos dias. Meu Deus, vai batizando o teu povo aqui neste lugar. Meu Deus, vai batizando a tua igreja, vai batizando agora, meu Pai, eu te peço. Derrama o teu fogo, derrama o teu espírito sobre cada pessoa que aqui está. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, comece a falar com a tua noiva, fala com a tua igreja aqui neste lugar, Deus. Ah, Senhor, tu estás aqui agora, meu Pai. Tu estás aqui agora, meu Deus. Então fala, meu Pai eterno. Ah, Senhor, tu estás aqui, Deus. Fala conosco, Pai, fala com a tua serva.